Kenneth Reagan, 10 razões porque todo crente deve falar em línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 18: Dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. Eu também quero deixar registrada a minha declaração, juntamente com a de Paulo. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas. Parece que tudo quanto alguns coríntios queriam fazer era falar em línguas. Se Paulo falava em línguas mais do que os coríntios, por certo, ele acordava falando em línguas, ia dormir falando em línguas e falava em línguas entre as refeições. Certamente, praticava uma quantidade enorme de falar em outras línguas. Meus irmãos e irmãs, quero citar para vocês 10 razões porque todo crente deve falar em outras línguas. Razão número 1. Línguas é o sinal inicial. A palavra de Deus ensina que quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede que falamos. É a evidência ou sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós. Em Atos capítulo 2, verso 4 diz: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Howard Carter, superintendente regional das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha, durante 19 anos, foi o fundador do Instituto Bíblico Pentecostal mais antigo do mundo. Disse que não devemos esquecer de que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial da habitação do Espírito Santo dentro de nós, é uma experiência contínua para o resto da nossa vida. Com que propósito? Para ajudar na adoração a Deus. Falar em outras línguas é uma correnteza que flui e nunca deve secar-se, pois enriquecerá espiritualmente a vida da pessoa. Esse fato é de conformidade com a declaração de Paulo, de que o falar em outras línguas nos edifica. Segunda razão: as línguas são para a edificação espiritual. Vemos que Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, ordena os coríntios a continuarem sua prática de falar em línguas nos seus cultos e na vida de adoração. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4: O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Falar ou orar em outras línguas é um meio de edificação espiritual, de reforçar espiritualmente o crente. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz a palavra do Senhor: Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Certa tradução do Novo Testamento diz: fala segredos divinos. Paulo está dizendo aqui que Deus tem dado à igreja um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Louvado seja o Senhor! Paulo declarou no versículo 14 desse mesmo capítulo: Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Note que ele disse: o meu espírito ora. A Bíblia Amplificada acrescenta: o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora. Jesus disse: Deus é espírito. Veja bem, quando você ora em línguas, o seu espírito ora. Quando você ora em línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus, que é espírito, e você está conversando com Ele em linguagem divina e sobrenatural. Louvado seja Deus! É de estarrecer como pessoas inteligentes podem perguntar:
tendo em vista esses textos bíblicos? Qual é o valor de falar em outras línguas? Muitas pessoas me têm feito essa pergunta, apesar de saberem o que as Escrituras ensinam. Amigo, há valor em falar em outras línguas, um grande valor. Se alguém não consegue ver esse fato, alguma coisa está errada no seu entendimento. Não quero dizer que ele deve perceber isso porque já tem falado em outras línguas. Eu, como pastor batista, comecei a perceber o que a palavra diz antes mesmo de ter falado em línguas. Se Deus diz que falar em línguas as tem valor mesmo. Se Deus diz que edifica, edifica mesmo. Se Deus diz que é um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo, é mesmo um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Se Deus diz que todo crente deve falar em línguas, então todo crente deve mesmo falar em línguas. Jesus não disse que apenas uns poucos devem falar em línguas. Ele disse: "E estes sinais acompanharão aos que crerem." Aqueles está no plural, significa todos. Um desses sinais é: falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, verso 17. Razão número 3. As línguas nos lembram da presença do Espírito em que nós habita. Falar em outras línguas é uma evidência da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Em Atos, capítulo 10, os 6 irmãos judeus que acompanharam Pedro até a casa de Cornélio ficaram atônitos, porque o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Pensavam que era somente sobre a igreja judaica. Como sabiam que os gentios tinham recebido o dom do Espírito Santo? Atos 10:46 diz: "Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus." Em outras palavras, tratava-se da evidência sobrenatural ou inicial da presença do Espírito Santo habitando neles. A prática contínua de falar e de orar em língua ajuda-nos a ter consciência da presença do Espírito. Se eu tiver consciência da presença do Espírito Santo habitando em mim, todos os dias, essa consciência certamente afetará meu modo de viver. Alguém dirá: "Ora, conheço uma pessoa que foi salva e cheia do Espírito Santo, e ela perde a calma e diz coisas que não deveria dizer." Eu também conheço, mas uma coisa posso dizer: essa pessoa não orou em língua, nem ficou em comunhão com Deus naquele dia. Sei, pela minha própria experiência, como é fácil. Quando não estamos conscientes da sua presença, ficamos aborrecidos e exasperados. Mas se dedicarmos tempo a termos comunhão com Ele, a falarmos em línguas e orarmos, poderemos ter consciência da sua presença habitando em nós, e não faremos nem diremos coisas das quais nos lastimaremos mais tarde. Razão número 4. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Orar em línguas impede o egoísmo de entrar em nossas orações. Se eu orar na base do meu próprio pensamento, minhas orações poderão ser antibíblicas e egoístas. Como frequência excessiva, nossas orações são semelhantes àquela do velho sitiante. Deus abençoe a mim e a minha esposa, ao meu filho João e à esposa dele, a nós 4 e a ninguém mais. Não usamos palavras exatamente assim, mas nossa intenção não passa disso. Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 26, "Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém." Não disse que não sabemos como orar, porque já sabemos orar. Oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que oramos. Mas não é porque sei orar
que também sei o que devo pedir em oração. O versículo inteiro diz: do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. P.C. Nelson, fundador do Instituto Bíblico do Sudoeste, era um estudioso da língua grega. Contava aos seus jovens pastoreandos que o grego diz, literalmente, o Espírito Santo faz intercessão por nós com gemidos que não se podem ser expressados em linguagem articulada. Linguagem articulada é fala comum, compreensível. Indicava que o texto grego confirma que aí se incluem não somente os gemidos na oração, como também outras línguas. Essa definição concorda com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. As pessoas devem evitar rir de quem fala em línguas, pois quando este ora em línguas, trata-se de seu espírito orando no Espírito Santo que está dentro dele. Sendo assim, tais zombadores estão rindo do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós concede-nos o que falar. Nós o falamos de dentro de nosso espírito. Por esse método, o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, pelas coisas que devem ser pedidas em oração. O Espírito Santo não geme nem fala em línguas à parte de você e brotam dos seus lábios. O Espírito Santo não vai orar no seu lugar. Ele foi enviado para habitar dentro de você. Ele é um ajudador, um intercessor, mas ele não intercede à parte de você. Ele foi enviado para lhe ajudar a orar, mas ele não é responsável pela sua vida de oração. A maneira que ele nos ajuda a orar é mediante aqueles gemidos que escapam de nossos lábios. Provém do nosso espírito, nascido do Espírito Santo. Sendo assim, falar em línguas é a oração dirigida pelo Espírito Santo. Elimina a possibilidade da oração egoísta. Muitas vezes, quando as orações das pessoas se baseiam nos seus próprios pensamentos e desejos, recebem coisas que não são realmente segundo a vontade de Deus e que não são o melhor para elas. Você não acredita nisso? Então, você não acredita na Bíblia. Se o povo de Deus deseja as coisas de determinada maneira, ainda que isto não seja o melhor para elas, nem de conformidade com a vontade de Deus, ele permitirá. Posso comprovar isso para você. Deus não queria que Israel tivesse um rei. Ele disse isso aos israelitas, mas eles exigiam um rei, e ele permitiu que eles o tivessem. Não era a sua vontade suprema para eles, não era o melhor que ele tinha para eles. Certa vez, orei no Espírito durante cerca de 2h30, com um punho colocado em cima do outro. Parecia haver uma força que queria puxar minhas mãos para certo lado. Eu fazia esforço tremendo para endireitar os meus pulsos, mas invariavelmente voltavam a ser puxados de novo para o lado. Assim aconteceu 3 vezes. Então, o Espírito Santo de Deus me disse: as pessoas, ao orarem de modo errado, puxam as coisas fora do enfoque, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Orando da sua própria maneira, usando seus próprios pensamentos e de dentro da sua própria mente, puxam as coisas fora do enfoque. Assim, o plano de Deus muitas vezes fica fora do enfoque e sua perfeita vontade não pode ser operada em favor de tais pessoas. Quando compreendi isso, era uma revelação para mim. Antes, tinha sabido a respeito, em certa medida,
mas nunca tinha visto a necessidade de orar em línguas como vi então. Você pode ter certeza disto. Quando você está orando em línguas, você pode manter tudo dentro do enfoque, porque você está orando segundo a vontade de Deus e visando os melhores interesses de todas as pessoas envolvidas. Razão número 5. Orar em línguas estimula a fé. Falar em línguas me ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Falar em línguas ajuda a minha fé. Não me dará fé, mas ajuda a minha fé. Judas, capítulo 1, verso 20, diz: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí temos prova conclusiva. Orar em línguas ajuda e estimula a minha fé, porque o Espírito Santo dirige de modo sobrenatural as palavras que falo em línguas. A fé precisa ser exercitada para falá-las, porque não sei qual virá a ser a palavra seguinte. Confio em Deus quanto a ela. E confiar em Deus em algum aspecto me ajudará a confiar em Deus em outro aspecto. Como jovem pastor batista, pastoreei a única igreja na comunidade, de modo que realmente era uma igreja comunitária. Vinham pessoas de todas as denominações. Fiquei hospedado no lar de um querido casal metodista. A mulher tinha úlceras no estômago e os médicos achavam que essa condição certamente se transformaria em câncer. Eu sabia que Deus podia curá-la e que assim ele queria, mas, de algum modo, não consegui levá-la a ter fé até essa altura. Ela comia apenas um pouco de comida de nenê e leite e parece que nem sequer aquilo parava no estômago dela. Certo dia, aconteceu uma coisa maravilhosa. Ela recebeu a plenitude do Espírito Santo. Entrei e vi-a desfrutando de alimentos que nunca pudera comer durante sua longa enfermidade. Já vi pessoas por uma experiência desse tipo. Qual é a conexão? Sabemos que ser batizados no Espírito Santo não nos cura, mas falar em outras línguas vai mesmo nos ajudar a confiar mais plenamente em Deus. Quando falamos em outras línguas, somos ajudados a crer em Deus por ainda mais coisas. Isto estimula a nossa fé. Razão número 6. Orar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação. Falar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação das conversas ímpias, profanas e grosseiras em nosso redor. Podemos falar em línguas silenciosamente para nós mesmos. Independentemente de onde você estiver, você poderá fazer conforme manda em 1 Coríntios capítulo 14, verso 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se você consegue fazer assim na igreja, conseguirá fazê-lo no emprego. Você não perturbará ninguém. Eu já orei silenciosamente comigo mesmo, muitas vezes no cabeleireiro e em outros lugares na cidade, onde ouvia coisas que não ajudam na vida espiritual. Não importa onde você está, você pode falar consigo mesmo e com Deus. Assim, evitará que fique contaminado com as coisas do mundo. Razão número 7. Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que nos é desconhecido. Orar em línguas fornece uma maneira de orar em favor de situações a respeito das quais ninguém sabe nem pensa. O Espírito Santo, por outro lado, tudo sabe. A palavra de Deus diz: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser faladas em linguagem articulada. Incluído aí há o falar em línguas. 2 jovens missionários da Assembleia de Deus saíram da Inglaterra.
onde nasceram e foram à África. Vários anos mais tarde, quando um deles estava em casa, de licença, uma jovem senhora perguntou-lhe se ele tinha mantido um diário. Respondeu que sim. A jovem contou que, cerca de 2 anos antes, ela tinha sido acordada durante a noite, sentindo necessidade urgente de orar. Tinha orado em línguas durante cerca de 1 hora. Então, teve uma visão de uma palhoça de sapé. Viu um jovem branco. Os demais eram indígenas. Ela viu morrendo. Os indígenas o cobriram e saíram para fora. De repente, ela o viu sair da palhoça e ficar de pé no meio deles. Todos os indígenas começaram a regozijar-se. A jovem perguntou ao missionário se ele já tivera uma experiência assim. Tinha. Quando seu colega estava em outro território, ele mesmo ficara com febre mortífera. Depois da comparação das datas e de levar em conta as diferenças de fuso horário, o missionário e a jovem descobriram que Leia tinha orado por ele exatamente na hora de sua maior necessidade. O Espírito de Deus tinha providenciado uma maneira de orações serem feitas em favor de uma situação que necessitava a oração, pois o Espírito Santo tudo sabe. Outro missionário que foi à África, a quem ouvi palestras em várias ocasiões, conta de uma experiência semelhante. Ele e um obreiro indígena alugaram um barco para levá-los a uma ilha para pregar. Na viagem de volta naquela noite, uma tempestade tropical surgiu de repente. O dono do barco lhes disse que se ficassem em alto mar, o barco viraria e todos seriam afogados, mas que se velejassem perto da praia, bateriam contra os recifes. Perguntou ao missionário o que queria fazer. O missionário respondeu: "O barco é seu. O que é que você deseja fazer? O que você acha que seria melhor?" O homem disse que preferia arriscar-se com os recifes. O missionário e o obreiro indígena oraram e então disseram: "Tudo bem, vamos então." Relatou que, quando se aproximaram dos recifes, houve uma repentina sensação de o barco ser levantado e carregado acima do nível do mar. O missionário disse que ele, o obreiro indígena, e 2 ou 3 incrédulos, inclusive o dono, testemunharam esse evento milagroso. Deus, literalmente, carregou o barco de velas por cima dos recifes e para as águas seguras. Na semana seguinte, o missionário estava visitando outra estação missionária e uma missionária lhe perguntou se tinha passado apuros na noite da segunda-feira anterior, a cerca de 22 horas. Ele perguntou por quê. Ela explicou que fora deitar cedo naquela noite porque planeja sair de viagem cedo na manhã seguinte, mas às 22 horas fora acordada com tamanha preocupação espiritual para orar, que tudo o que conseguia fazer era orar em línguas e gemer no espírito. Ela disse: "Não sabia de que se tratava, mas fiquei com a impressão de que você passava apuros e não podia deixar de orar por você." Ele lhe contou o que estava acontecendo com ele na hora exata em que ela estava orando por ele. Deus seja louvado, o Espírito sabe. Em maio de 1956, eu estava viajando na Califórnia com minha família. Naqueles tempos, tínhamos um trailer de 3 quartos, porque nosso filho e filha adolescentes estavam conosco. Certa vez, fui acordado no meio da noite. Parecia que alguém tinha colocado as mãos em mim. Olhei para minha esposa, mas ela estava dormindo profundamente. Tudo estava perfeitamente bem, porém meu coração batia
descontrolavelmente, como se eu estivesse com medo. Falei: Senhor, o que estava havendo? Há algo errado em algum lugar. O que é? Ó Espírito Santo, tu estás em todos os lugares e tu sabes tudo. Dá-me, portanto, as palavras para falar. Comecei a falar em línguas. Orei durante cerca de 1 hora. Então comecei a rir e a cantar um pouco em línguas. Quando você ora dessa maneira, sempre continue até receber uma nota de louvor, que significa que você alcançou a vitória no assunto que está tratando com oração. Você ou rirá, sentirá alegria ou cantará. Eu sabia que, seja qual foi o assunto da minha oração, já foi solucionado, já recebera a resposta. Voltei a dormir e tive um sonho. Nesse sonho, vi meu irmão mais jovem num quarto do hotel em Louisiana. Ninguém me contara que ele estava em Louisiana, mas eu sabia que ele estava ali. Vi-o acordando-se pouco depois da meia-noite, sentindo-se muito doente. Vi o pessoal chamar um médico. Vi-o sendo levado embora de ambulância. Vi a luz vermelha piscando enquanto o levavam ao hospital. No sonho, fiquei no corredor do lado de fora do quarto hospitalar dele. A porta estava fechada. Um médico saiu, me deu um aperto de mão e disse: ele está morto, ele está morto. Respondi: não, doutor, ele não está morto. Ele perguntou: o que você quer dizer com isso? O médico ficou zangado e disse: muito bem, sabichão, venha comigo e eu lhe mostrarei que ele está morto. Já dei certidão de óbito a tantas pessoas que sei quando alguém está morto. Ele me pegou pelo braço e me conduziu para dentro do quarto onde meu irmão estava. Foi até a cama e removeu bruscamente o lençol. Quando ele fez assim, os olhos do meu irmão se abriram e o médico viu que ele estava respirando. O médico começou a gaguejar. Ora, você sabe algo que eu não sabia. Ele ficou atônito e repetia sempre: ele está com vida, não é verdade? No meu sonho, vi meu irmão levantar-se da cama e estava curado. Foi a respeito disso, você percebe que eu tinha orado. Em agosto, voltamos para Texas. Exatamente quando acabei de estacionar o trailer, meu irmão aproximou-se de mim, falou: quase morri enquanto você estava na viagem. Respondi: sim, sei. Perguntou se mamãe me contara. Falei-lhe que eu não falara com ninguém, acabara de chegar de viagem e que ninguém me escrevera nada. Ele perguntou então: como você sabia que quase morri? Contei-lhe como ele ficara doente de noite, com todos os pormenores. Ele me garantiu que tudo ocorrera exatamente como eu disse. Falou que tinha ficado inconsciente durante quase 40 minutos e que os médicos pensavam que morrera. Chegaram mesmo a declará-lo morto. Amigos, eu não tinha meio de comunicação no meu trailer, nem mesmo um telefone, mas louvado seja Deus, porque esse é o sistema divino e original de comunicações. Sim, é de acordo com as Escrituras, é bíblico. Todos nós devemos orar em línguas, porque então poderemos orar em favor de coisas a respeito das quais nada sabemos. Razão número 8. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Isaías capítulo 28, os versos 11 e 12 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Qual é o descanso? Qual é o refrigério? Falar em outras línguas. A palavra de Deus diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Às vezes, o médico nos manda tirar
um período de repouso para o bem da saúde. Ora, posso lhe dizer qual é o melhor repouso terapêutico no mundo inteiro: falar em outras línguas. Você pode aplicar esta cura todos os dias. Louvado seja Deus nesses dias de tumulto, de insegurança e de perplexidade. Precisamos desse repouso e refrigério e o recebemos por meio de falar em outras línguas. Razão número 9. Ao orar em línguas, você dá graças com perfeição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 15, diz a palavra do Senhor: Que fazer, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o Amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Suponha que você me convida para tomar uma refeição com você e diga: irmão Reagan, dê graças, por favor. Paulo disse que os indoutos em questões espirituais não seriam edificados se eu orasse em línguas, porque não me entenderiam. Disse que, nesse caso, seria melhor eu orar com o meu entendimento, mas que se eu orasse mesmo em línguas, eu devia interpretar para receberem o que eu dissera. Note, porém, que Paulo disse que falar em línguas fornece o meio mais perfeito de orar e de dar graças, porque de fato dás bem as graças. Razão número 10. Falar em línguas submete a língua à sujeição. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, verso 8, diz a palavra do Senhor: mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Submeter nossa língua ao Espírito Santo enquanto você fala em outras línguas é o passo grande na direção de entregar plenamente todo o seu corpo a Deus. Se você consegue submeter a sua língua, conseguirá submeter qualquer membro do seu corpo. É assim que as Escrituras ensinam. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém!